Olá, turma! Então, hoje nós vamos tratar sobre os fertilizantes, os adubos e a recomendação de adubação, em adubação de manutenção. Quais são os tipos de fertilizantes? Aqui a gente vai usar, a princípio, a fertilizante e adubo como sinônimo, mas adubo geralmente a gente usa para fertilizantes orgânicos, né? Para fontes orgânicas, e fertilizante mais para compostos que sejam concentrados, né? E minerais. Então, os tipos a gente pode classificar em mineral, orgânico e organominerais. Os minerais como sendo aqueles constituídos por compostos desprovidos de carbono, orgânico que tem carbono, compostos de carbono, geralmente restos de seres vivos, e organominerais. Então, a gente tem, dentre os minerais, as rochas, todos os pós de rochas, tudo que é extraído de rocha por meio de processos industriais, e orgânico como sendo todo aquilo que é resto de animal. Pode ser farinha de osso, farinha de peixe, podem ser compostos, né? Torta de mamona, esterco de animais e mesmo adubação verde uma vez incorporada. E organominerais são esses compostos orgânicos enriquecidos com os fertilizantes minerais concentrados. A gente tem algumas formulações, né, no mercado, mas, por exemplo, aqui, cinza de madeira, que é um composto orgânico, esterco de boi, e enriquecido com farinha de ossos, isso é um tipo de composto organomineral. As principais fontes de fertilizantes a gente pode classificar em fontes simples e misturadas. Fonte simples é o fertilizante puro ali. Então, a ureia é uma fonte simples, o superfosfato simples é uma fonte simples, o superfosfato triplo é uma fonte simples de fósforo e o cloreto de potássio também é uma fonte simples de fósforo, de potássio. Esses três podem ser unidos em um fertilizante misturado que é conhecido como NPK. Então, a ureia é branquinha, os grânulos brancos são a fonte de nitrogênio, o superfosfato triplo, que geralmente é utilizado nessas formulações, ele é cinza e é a fonte de fósforo, e o cloreto de potássio geralmente tem a cor vermelha. Então, o NPK é um formulado que contém uma fonte de nitrogênio, uma fonte de fósforo e uma fonte de potássio. Existem outras fontes de nutrientes que são simples, então o sulfato de amônio, nitrato de cálcio, superfosfato simples, o MAP e o DAP, que também são fontes de fósforo. Nós vamos ver melhor isso logo. E dentre os misturados, a gente tem o NPK, como acabei de descrever, né? N, fósforo e potássio, e às vezes também grânulos como fonte de zinco. E tem o NPK em um só grânulo, você tem a fonte de nitrogênio, fósforo e potássio, ou nitrogênio, fósforo e potássio e zinco, encapsulado de forma que cada grão vai fornecer a mesma quantidade de prevista lá na formulação do fertilizante, vai fornecer, cada grão vai fornecer nitrogênio, fósforo e potássio da mesma forma. Isso é importante, esses fontes de NPK encapsulada, porque quando você tem a distribuição no campo, a tendência é que os grãos menores de sulfato de amônio, eles entrem primeiro, e aí você acaba tendo uma distribuição desigual do fertilizante ao longo das linhas, né? Notem aqui que os grãos branquinhos são muito mais numerosos do que os de cloreto de potássio. Isso faz com que, no final, você não tenha uma distribuição adequada do fertilizante na linha de plantio, nos berços. Especialmente a linha de plantio, né? Isso aqui é na adubadeira. Então, aqui a gente tem o NPK, geralmente tem uma fórmula. 4,14,8, por exemplo, significa que para cada 100 kg de NPK, 4 kg são de nitrogênio, 14 kg são de P2O5 e 8 kg são de K2O. Então, como fonte de nitrogênio, fósforo e potássio, o teor do NPK você vai ter sempre que avaliar no que está escrito lá no rótulo do produto. Então, em 100 kg de NPK, 4. Então, em 100 kg, ó, arrumei aqui, viu, gente? 100 kg de NPK, 4 kg é nitrogênio, fonte de nitrogênio, 14 kg fonte de fósforo e 8 kg fonte de potássio.
A gente pode também classificar esses fertilizantes em relação à velocidade de liberação. Isso é bem importante, principalmente quando a gente pensa em espaçar essa fertilização ao longo do tempo. Então, a gente pode classificar em fertilizantes de liberação rápida e de liberação lenta. Liberação rápida são todos esses, a grande maioria, né? Eles têm uma solubilidade alta, então, no máximo de uma semana a um mês, eles vão estar totalmente dissolvidos no solo, na água do solo e vão estar disponíveis para as plantas. Ureia, o NPK, sem ser a mistura granulada, ele é um exemplo disso. Tem os estabilizados, aí já tem uma tecnologia de encapsulamento que vai fazer com que eles não evaporem rapidamente, por exemplo, a ureia que tem uma grande facilidade de se volatilizar por conta do calor, né? Então, por exemplo, o NBPT, ele é o encapsulado de um composto de ureia. E aí ele faz com que você evite a ação das enzimas que fazem a volatilização da ureia. E os de liberação lenta, a gente tem vários pós de rochas que não ficam de imediato disponíveis solubilizados, mas eles vão sendo degradados quimicamente, né, ao longo de 6 meses mais ou menos, pelos ácidos que as raízes soltam, pela acidez, né, da solução do solo. E aí isso pouco a pouco vai fazendo com que os nutrientes que estão nesse pó de rocha vão se solubilizando. Como ele é a rocha que foi pulverizado, né, foi além disso calcinado ou passado por altas temperaturas para que aumentasse a solubilidade dele. E ainda tem os de liberação lenta, mas de liberação controlada. Por exemplo, a ureia revestida com enxofre e polímeros, né, o RSP, e os NPKs com esse final corte, né? Então, forte-cote, osmocote, são adubos que vão ser liberados ao longo de 6 meses e eles têm inclusive um controle, sabe-se que 20% é liberado nos primeiros meses, tanto por cento é liberado nos seguintes meses, mas até 6 meses eles vão sendo liberados. Essa que é a diferença, né, desses sem caracterização e dos que são considerados de liberação controlada. De liberação controlada, sabe-se qual que é a curva que eles seguem ao serem solubilizados no solo. Esses aqui, ó, NPK de liberação controlada, então forte-cote, osmocote, todos final cote, eles são NPKs, né, também, então tem nitrato de amônio como fonte de nitrogênio, sulfato de potássio como fonte de potássio e fosfato de amônio como fonte de fósforo. Não tem uma especificação do teor, né, de cada um deles, mas você tem esse intervalinho aqui, ó, de teor, e eles são bem interessantes quando a gente pensa em culturas temperadas ou culturas que vão maior valor agregado, porque ele vai liberando o nitrogênio, o fósforo e o potássio pouco a pouco. Não fica disponível tudo no mesmo momento. Essa é a principal diferença, né? Então vamos ver aqui os principais fertilizantes como fonte de nitrogênio. É a ureia, o nitrato de amônio, o sulfato de amônio, o fosfato monoamônico, que além de ser fonte de nitrogênio, ele é uma fonte especial de fósforo. 48% de fósforo ele tem, o fosfato de amônico também, ele tem 17% de nitrogênio e 45% de fósforo. O nitrocálcio, cálcio e os nitratos e aquamônia. Os nutrientes, os fertilizantes mais comuns são a ureia, nitrato de amônio e sulfato de amônio. MAP-DAP. Aqui a gente tem ureia, geralmente esse granulado, e sulfato de amônio, geralmente um pozinho um pouco mais fino do que a ureia. Vocês viram lá na aula de nutrientes, né? Quais são o nitrogênio como sendo um nutriente essencial para as plantas, o mais requerido. Então, geralmente as pessoas até recomendam, coloca ureia, tá faltando ureia. Mas como saber se está faltando ureia? Você pensa, tem que ver a análise de solo, mas dá para você saber também pela análise foliar. Então, se você vê que uma planta está com as folhas mais baixas, totalmente amarelas, as folhas mais velhas, que são aquelas que estão mais por perto do chão, pode ser sim uma deficiência de nitrogênio
E, claro, a ureia vai contribuir. Então, geralmente as pessoas tendem a achar que a ureia vai resolver um grande problema, mas é só porque ela é grande, muito requerida nas plantas, e aí se recomenda como quem vai resolver todos os problemas, mas depende muito da deficiência que a planta tem. Então, é necessário, para a lavoura, você conhecer análise de solo, até o histórico daqueles plantios, né, pelo menos nos últimos 3 anos, e avaliar o sintoma nutricional nas folhas mesmo da planta. O fósforo também é um nutriente bem importante, requerido em grandes quantidades, e ele tem uma fixação no solo. Solos principalmente muito intemperizados, como os solos do cerrado, tem uma fixa o fósforo que é depositado ali para fertilizar as plantas. Então, a eficiência dos fertilizantes que são colocados no solo costuma ser de 20%, de 80% costuma ser perdido, fixado na fração do solo. Por isso que ele precisa estar sempre associado à matéria orgânica para ficar disponível para as plantas, realmente. Os principais fontes de fertilizante, né? Fertilizantes fontes de fósforo são o superfosfato simples, o superfosfato triplo, o fosfato diamônico e o fosfato monoamônico. Além disso, a gente tem esses fosfatos que são insolúveis em água, precisam então dos ácidos fracos que ocorrem no solo para serem solubilizados. E aí, quem são esses fosfatos? Os pós de rocha, os fosfatos naturais, o termosfosfato, e aí um deles é o iorim. Iorim, além de ser fonte de fósforo, ele é uma importante fonte de alguns nutrientes. Magnésio, cálcio, silício. A gente tem esses nutrientes, esses fertilizantes com uma concentração relativamente alta de fósforo, né? O superfosfato triplo, o DAP e o MAP, de 41 a 48% de P2O5, que é a forma que está disponível, né, do fósforo no fertilizante. O fósforo é muito requerido nas plantas porque ele participa de todas as reações por conta de formar a molécula do ATP, que é a moeda energética que doa energia química para todas as reações. Ele também faz parte da constituição do DNA, que está presente em todas as células. Então, é um nutriente muito requerido porque está presente em todas as células. O potássio também é um dos mais requeridos, né? O símbolo dele é o K. Os principais fontes de potássio é o cloreto de potássio, sulfato de potássio e nitrato de potássio. Notem que o sulfato de potássio é inclusive permitido na agricultura orgânica. Em geral, todos esses fertilizantes que eu estou mencionando, eles têm uma alta solubilidade, então eles ficam facilmente disponíveis para as plantas. E eles não são permitidos na agricultura orgânica por não favorecer esse ciclo de nutrientes. Quando você dá um nutriente altamente solúvel para o solo, você não favorece que os micro-organismos que estão lá façam a degradação daquele material, né? Se é matéria orgânica, eles vão degradar, aquilo vai entrar no ciclo para que seja mineralizado num segundo momento. E isso favorece a vida, né? A diversidade e a quantidade de micro-organismos nos solos, quando é um adubo orgânico. Quando se utiliza um fertilizante altamente solúvel, esses passos são quebrados, porque ele vai ser dissolvido na água, a planta já pode absorver. Então, toda essa dinâmica de micro-organismos, ela não é favorecida, e isso, a longo prazo, faz com que você perca essa diversidade e reduza a matéria orgânica e fertilidade no solo. Por isso que fertilizante altamente solúvel não é permitido na agricultura orgânica. Aqui, ó, o cloreto de potássio é a fonte mais comum de potássio. Ele é bem concentrado, olha aqui, 60% de cada 100 kg de cloreto de potássio, 60 kg é de K2O. E isso é bom, porém, cloreto de potássio tende a salinizar o solo por conta desse íon cloreto que ele doa também. O potássio está relacionado a todas as trocas, né, de açúcares e a turgidez das células, está relacionado a fechamento de estômatos. Então, ele está presente em muitas células e participando de várias reações de trocas. Então, por isso também ele é muito requerido. Então, vamos agora tratar dos fertilizantes que são considerados orgânicos. A gente tem cama de frango, composto, esterco, vermicomposto, até lodo de esgoto. E é importante para vocês sempre para avaliar o custo-benefício da escolha de um composto orgânico, avaliar tanto o teor de nutrientes, isso pode inclusive variar de
local para local, a mesma cama de frango comprada num lugar e em outra granja podem ser diferentes, porque depende da quantidade de animais que estão por área, depende da ração que aqueles animais comem. Então, você vai pedir esse laudo da concentração de nutrientes para quem está te vendendo o adubo, ou mesmo mandar essa amostra junto com a sua análise de solo para o laboratório para saber quanto que você tem de cada nutriente e para daí conseguir avaliar o custo-benefício daquele, daquele adubo. Convém ser fontes mais concentradas. Então, por exemplo, cama de frango, costuma ser de 2 a 3 vezes mais concentrada do que esterco bovino. Vocês têm que, então, ter essa atenção, né? E aí eu queria que vocês olhassem aqui não só essa coisa da comparação dos nutrientes de acordo com a fonte, né? Aqui, ó, aves geralmente tem mais nitrogênio e todos os outros fósforo e potássio do que as excretas do esterco de equino, bovino, ovino e suíno. E isso varia até entre granjas. Outra fonte de nutriente então, é o calcário. O calcário, para cada empresa que vende, vocês vão ter que solicitar a porcentagem de K2O e o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Vai ser sempre maior que 70%, de 70% a 100%. E é importante para na hora do cálculo da calagem. Calcário é o pó da rocha calcária. Ele é rico em cálcio e magnésio, mas esses teores variam. Então, por exemplo, nessa empresa aqui, Nutrical, você tem um calcário com PRNT de 75 a 77, que tem menos 5% de óxido de magnésio. Ele é fonte de cálcio e de magnésio, mas a concentração de magnésio é baixíssima. Já o dolomítico, que são os que têm mais de 12%, ele tem entre 18% e 20% de magnésio. Então, não há necessidade de você recomendar cálcio e magnésio, prefiro o calcário dolomítico, que já vai ser uma fonte desses dois nutrientes. Outro tipo de corretivo é o carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, que então são os calcários, né? Que o calcário e a dolomita. Tem calcários que você vai ter, então, carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, como eu acabei de falar, né? Os calcários magnesianos, que tem de 5 a 12% de óxido de magnésio, e os calcários dolomíticos, que tem mais de 12% de magnésio. Mas também existem como fonte hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, óxido de cálcio, que é a calvígie, óxido de magnésio, silicato de cálcio, silicato de magnésio. Eles têm, em relação a esse valor de neutralização, esse poder de neutralizar o alumínio, se a gente for comparar com o poder do calcário, a calvígie, por exemplo, tem um poder 2 vezes maior de neutralizar o alumínio do que o carbonato de cálcio, que é o calcário, e o calcário que tem magnésio, ele tem um poder um pouco maior que o calcário puro. Então, comparativamente a esse calcário aqui, se avalia o poder de neutralização dos demais. Então, agora vamos ver aqui como a gente acabou de ver, então, as fontes, né, de nutrientes. Nós vimos, então, as fontes de nutrientes, então agora nós vamos ver como pensar essa adubação. Que perguntas a gente quer responder? Quanto adubar, né? Qual a quantidade de adubo? Onde adubar, se no suco de plantio, no berço de plantio, a lanço, por toda a área. Isso está relacionado até as aulas passadas, onde a gente viu qual é a forma, o fluxo desses nutrientes no solo, qual que seria a forma mais adequada para que as plantas conseguissem absorver. Responder também com o que, né? Qual fertilizante vai ser escolhido, qual a combinação de fertilizantes, se é só um mineral com orgânico. E quando, né? Antes do plantio, no plantio, antes do florescimento, quais nutrientes fornecer em cada uma dessas etapas? Vamos tratar um pouco sobre isso agora. A produção, ela precisa então desses nutrientes no solo para que ela alcance a sua produtividade, as culturas alcancem sua produtividade potencial. Quando se faz uma análise de solo, você vai identificar se o seu solo tem níveis adequados para que alcance essa produtividade potencial da cultura. Até um determinado valor crítico, se esses teores de nutrientes estão mais
estão inferiores, aí é necessário fazer uma adubação que a gente chama de correção, a fim de alcançar o valor mínimo necessário para a produção daquela cultura e ela alcançar essa produtividade potencial, que aí é representada essa produtividade por essa curva aqui. Se os nutrientes estão em menor quantidade do que é adequado, do que é requerido para a planta, ela vai ter uma produtividade menor. Se está no nível adequado, ela já vai alcançar a produtividade potencial dela, né? O que geneticamente ela tem capacidade de produzir. Anualmente, essa planta ela absorve esses nutrientes, então é feito uma adubação de manutenção. Então, anualmente se repõe os nutrientes que são retirados do solo pelaquela cultura, pela produção. Eventualmente você vai ter também alguns nutrientes chegando a níveis muito mais baixos, né? E sendo perdidos mais intensamente, e aí isso é feito, a gente faz uma adubação que é chamada de reposição. Então, essa adubação de manutenção anualmente é feita com base nos boletins técnicos, né, da Embrapa, de quem estudou cada uma das culturas, e você tem um teor necessário para ser aplicado anualmente. Você faz análise de solo, mas sabe que a exportação, de acordo com a produtividade, é tanto, então você devolve tanto para o solo. Nesse primeiro momento, para adubação de correção, é importante então avaliar a quantidade que tem daquele nutriente do solo e tentar complementar, né, para chegar àquela necessidade que a planta precisa. Cada planta, então, ela tem um ótimo de teores daqueles nutrientes. E aí a gente sabe que essa produtividade potencial, ela é determinada pelo nutriente que está em menor quantidade. E aí uma analogia que se tem, que é essa lei aqui do Liebig, que a gente chama de lei do mínimo. Digamos que cada uma dessas ripas aqui do barril represente um nutriente e a quantidade de água que ele consegue reter, é a produtividade potencial. Embora todos os demais nutrientes aqui, os micronutrientes, estejam disponíveis em quantidade suficiente para o barril ter a sua altura necessária, o nitrogênio está em menor quantidade aqui, a ripinha menorzinha. Então, a capacidade desse barril reter água vai ser determinada pela altura da menor ripa. Então, se o nutriente que está mais limitado é o nitrogênio, então a capacidade de produção daquela cultura é o que o nitrogênio conseguir suportar. Aqui nesse outro exemplo, seria o fósforo, né? E já nesse último exemplo, a planta consegue alcançar sua produtividade potencial, que é toda a capacidade que ela tem genética de produzir, porque todos os nutrientes estariam nos teores adequados para aquela cultura. Isso vai variar de cultura para cultura. Quando a gente pensa então em adubação, inicialmente pensa-se, né, em corrigir a acidez excessiva, especialmente em solos muito temperizados, como são os solos do cerrado. Então, por quê? O pH precisa estar naquela faixa ótima, ideal, para que a maioria dos nutrientes estejam disponíveis para as plantas. Muitas vezes o nutriente está lá, mas se ele não estiver na forma iônica, dissolvido na água, ele não está disponível para a planta. Então, para alcançar essa condição, é necessário que o pH esteja numa faixa de 5,5 a 6,5, mais ou menos, para as culturas, para as espécies cultivadas. Depois disso, é necessário ver as suas estratégias de adubação orgânica, então, há tanta adubação verde num determinado ciclo para ir ser incorporado, e aí depois você vem com sua cultura principal, como a questão da adubação orgânica. Então, é importante ter um planejamento para aumento da matéria orgânica ao longo dos anos. Por último, então, é ver a adubação de NPK e micronutrientes, e isso pode ser feito com os fertilizantes concentrados, os químicos e ou mesmo outros organominerais, né? Então, essa ordem geralmente favorece o melhor desempenho da sua estratégia de adubação para você alcançar produtividades melhores. Então, como definir então, essas estratégias? No primeiro momento, para a gente definir a dose de nutrientes necessária, a gente tem que verificar qual que é o requerimento da cultura, isso está no boletim técnico das agências de pesquisa, ver a análise do solo e análise foliar para ver principalmente micronutrientes, já que eles estão em pequenas quantidades no solo e isso varia um pouco na sua análise, né?
já na planta, isso dá um bom sinal. Se você, quando faz análise foliar, você identifica quais que estão em deficiência. E também a dose, ela vai depender da produtividade esperada. Para cada produtividade, você vai ter uma dose necessária de fertilizante, daquele nutriente maior. Depois, escolher o fertilizante. Então, qual seria o mais adequado? Depende, então, da condição da sua análise de solo, né? O que falta mais? Como está o fósforo, né? Especialmente o fósforo. Você precisa de uma fonte mais concentrada de fósforo ou não necessariamente? Então, início, a gente sempre prioriza atender a adubação de fósforo. Então, você vai escolher o fertilizante que atenda isso com mais facilidade. Verificar as condições climáticas. Em locais muito quentes, você vai ter dificuldade com fontes muito solúveis, determinados fertilizantes de nitrogênio, porque eles volatilizam e a perda é alta. Se você não está perto de chuvas, também é importante procurar, então, escolher fontes que vão ser liberação mais lenta. E também ver a questão do custo-benefício, né? Se é uma cultura de alto valor agregado, justifica você usar com mais facilidade, né? Um fertilizante mais caro. Enquanto que, se não é uma cultura com valor tão alto, né? Valor agregado alto, então, tô falando de ornamentais, elas geralmente têm um valor mais alto de venda, hortaliças também, e aí você procura usar, sei lá, o seu calcário PRNT 100, nutrientes que são de liberação mais lenta. Então, escolher o adubo vai depender dessas questões. Local de aplicação depende do adubo escolhido, se é em cobertura, se é a lanço, se é no suco de plantio, no berço. A análise depende também da sua análise de solo, né? O que está mais concentrado, está mais crítico, mais precário assim, que é necessário. E ainda a época de aplicação, depende do requerimento da cultura, se é cultura perene, você precisa daquele nutriente para repor sua necessidade em florescimento, é para frutificação, após colheita, início de implantação do pomar. Se é cultura anual, depende da, da época que está sendo aplicado, se é durante o ciclo ou se é no início da, do plantio. E também esse planejamento econômico, né? Tem condição de fazer isso mais espaçado ou não. Quando eu falo análise de solo, também é ver a questão da granulometria do solo. Solos mais arenosos, necessariamente a sua adubação tem que ser mais espaçada. Ele não vai tolerar e nem vai reter os nutrientes que forem colocados ali, porque a CTC tende a ser mais baixa, a permeabilidade é alta, a lixiviação também vai aumentar e vai fazer com que você perca esses nutrientes. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é na cultura da mangueira. Existe esse boletim, então, de requerimento da cultura, e aqui você tem quais são os requerimentos de potássio e cálcio e manganês. Para essa variedade aqui de manga, a Adem, ele é o que ela mais demanda. E vocês vão notar que isso varia entre as cultivares que estão aqui descritas, né? E aí é importante você conhecer a variedade, o requerimento de cada um dos nutrientes, porque isso vai então variar não só em relação, não só com a espécie. E aí esses boletins técnicos vão te dar esses dados. E aí, quando a gente pensa em exportação desses nutrientes, notem os nutrientes que são mais requeridos aqui nos frutos da mangueira, da manga, né? Então, folhas e frutos são os que retêm maior quantidade de nutrientes, né? Folha, com certeza, mas notem que fruto, ele exporta muito nutriente, 24% do nitrogênio em plantas de até 2 anos, ele vai para fruto. Fósforo também é fruto, potássio e magnésio. Significa que se a sua parte colhida é o fruto, pelo menos essa porcentagem aqui tem que ser reposta lá na sua adubação de manutenção anual. Quando a gente pensa aqui, então, em análise do solo, né, corrigir a acidez inicialmente e depois ter atenção aos macronutrientes, em especial fósforo, e estabelecer uma boa estratégia de matéria orgânica para que isso seja aumentado ao longo dos anos. Por fim, a produtividade esperada vai também determinar a quantidade de nutrientes. Aqui nessa tabela, você tem, se no seu solo tem de 12 a 14
gramas por quilo de nitrogênio, então a necessidade para alcançar uma produtividade de 10 a 15 quilos de frutos de manga é de 30 quilos por hectare de N. E aí depende da sua fonte. Se vai usar sulfato de amônio, nitrato ou ureia, você vai fazer um cálculo, uma regra de 3, né? Se é 100 kg de ureia tem 45% de N, é necessário 30 quilos aqui de N, então você vai fazer essa regra de 3 para descobrir quantos quilos de ureia serão necessários. Você vai fazer isso para qualquer uma das fontes que forem escolhidas de acordo lá com as condições climáticas, como eu comentei anteriormente, para definir a dose de nutrientes necessária. Aqui vocês estão vendo que, de acordo com a época, né, adubação de 0 a 12 meses, necessidade de nitrogênio por grama por berço vai de 50 gramas por hora. E aqui embaixo tem de 3 a 20, com uma idade maior, a necessidade aumenta aqui no meio do ciclo e reduz novamente para 150. Essas doses necessárias, né, foram até já sugeridas aqui nessa publicação. Para escolher, então, o adubo mais adequado, você vai verificar a questão, o que está mais baixo, né, quais são os níveis que estão mais baixos, mas principalmente ver a questão das condições climáticas e a questão da sua cultura ser uma que vai pagar o investimento em fertilizantes mais caros. Aí você tem conhecer só o teor dos nutrientes e se eles salinizam ou não, se sua cultura é mais sensível à salinidade ou não, se eles volatilizam com facilidade ou não, tá bom? No caso de agricultura orgânica, existe uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, que é a 17, que é, na verdade, a portaria 22, isso foi, peraí. Então, como eu dizia, para sistemas orgânicos de produção, existe essa portaria onde estão a lista dos produtos que podem ser utilizados, né, na agricultura orgânica. Época de aplicação, também o boletim vai te dizer qual que é a necessidade que foi identificada para as variedades, né, se é na pós-colheita, antes da indução floral, na floração ou para pegamento dos frutos, na porcentagem mínima adequada aqui, e também o cálculo do parcelamento desses nutrientes, né? Eles não são entregues todos num só momento. Isso é parcelado ao longo, a cada 8 semanas mais ou menos, ó, é a recomendação de adubação para pelo menos esses macronutrientes para a cultura da mangueira nessas condições aqui. Em termos gerais, quais são as dicas? Então, verificar o teor dos nutrientes mais requeridos, que é nitrogênio, fósforo, potássio, mas também tem uma atenção com os micronutrientes. Mas se você tem atenção com a matéria orgânica e usou um termofosfato, como por exemplo o iorim, você vai ter uma disponibilidade daqueles nutrientes, dos micronutrientes, pelo menos, né, garantida por algum tempo. Existem algumas culturas que alguns micronutrientes eles são mais críticos, então também tem que ter atenção para saber se é o caso da cultura que você está trabalhando. A estratégia de adubação de plantio também, ela tem que buscar primeiro atender a necessidade de fósforo, porque a fixação do fósforo nos solos é muito alta, então a perda é mais ou menos de 80%, e a necessidade dele, né, ao longo para enraizamento, para produção de sementes, para fruto é muito alta. A adubação de nitrogênio e fósforo pode-se pensar em adubação de cobertura, e aí a importância então é você verificar esse parcelamento. Antes de tudo, de pensar em adubação, pensar em calagem, dependendo da necessidade da cultura, né? E essa análise de solo ela tem que ser feita anual ou bienalmente. Ela não custa muito, custa por volta de 80 a 100 reais. Essa análise básica, né, que tem granulometria, pH, matéria orgânica, nitrogênio, matéria orgânica, potássio, cálcio, fósforo, enxofre e magnésio. Então, o custo-benefício da análise de solo, ele é muito bom, né? O custo é relativamente baixo para um benefício alto, né? Porque a análise de solo, mesmo custando cerca de 100 reais, ela te dá muita informação e até te respalda para as coisas que podem acontecer no futuro. Ainda sobre a escolha dos nutrientes, é interessante que vocês estarem atentos que como fonte de nitrogênio, a ureia tem a questão da volatilização.
Quando se quer só nitrogênio, o uso do nitrato de amônio é interessante, né? Mas isso é menos comum por ser mais caro. Nitrogênio e enxofre, o sulfato de amônio é uma boa fonte. Nitrogênio mais cálcio, nitrato de cálcio, fertiligação. A única questão é que os nitratos eles têm um uso regulado por também poderem ser inflamáveis, né, quando misturados com algumas situações. Então, esse é um dos cuidados que tem que ter. E aqui existem várias fórmulas de NPK, quando as mais comuns, né? 20-0-20, 30-0-20, 30-0-10. O primeiro número é a fonte de nitrogênio, o segundo, fósforo, o terceiro, potássio. Quando a gente trata aqui, então, de fósforo, você só precisa de fósforo super triplo, ele tem 41% de fósforo e ainda tem cálcio. Ele é uma fonte bem comum, costuma também ser utilizada dentro do NPK. Quando precisa de fósforo mais enxofre, é super simples, né? O apelido desse fertilizante rico em fósforo e enxofre. Aqui o super simples, ele vai ter 20% de fósforo, 20% de cálcio. E quando precisa de nitrogênio, fósforo e potássio, é o NPK. Depende da formulação e da época que você está utilizando para plantio. O potássio, cloreto de potássio, ele é uma boa fonte. O cloro também é um nutriente para as plantas, mas ele causa salinidade. Então, ter cuidado com culturas que são mais sensíveis à salinidade. Folhosas são mais sensíveis, né? Agora, culturas perenes, a maioria não. Potássio e enxofre, sulfato de potássio, ele é mais caro e ele é um dos nutrientes, dos fertilizantes permitidos na agricultura orgânica. Os demais não, cloreto de potássio não, esses altamente solúveis não. Sulfato de potássio e magnésio, eles são mais caros, né? E nitrato de potássio tem fonte de nitrogênio com potássio. NPK também como fonte, né? Então, vocês podem ver, toda vez que vocês puderem ver, então, na fórmula daqueles produtos formulados, muda a fábrica, muda a indicação, às vezes tem lá forte gramas, forte coqueiros, é tudo NPK, você só precisa ver qual é aquela concentração que está atrás. Porque pode ser um NPK de uma outra fonte e que mesmo que não esteja escrito a marca para gramas, você só precisa conhecer a necessidade daquela cultura e procurar aquela combinação de nutrientes, né, para fornecer a necessidade dela. A ureia, eu vou deixar aqui para vocês no slide todas essas informações, né, sobre a ureia, os cuidados que tem que ter, que eu já comentei, sulfato de amônio, essas fontes de fósforo e potássio. Para cálculo da adubação, então, inicialmente para calagem, a gente tem uma outra aula sobre isso, mas aqui você tem 3 fórmulas, a mais usada aqui na região de Cerrados é a de saturação por bases, que você vê teor de saturação de bases, né? Saturação de bases necessária para a cultura, menos a saturação de bases identificada no solo, vezes a CTC, também identificada lá na análise de solo, dividido pelo PRNT, que é a qualidade do calcário. Existem essas outras duas fórmulas. E o Y você substitui de acordo com o tipo de solo, a classe textural, e o X você substitui de acordo com o tipo de cultura. Para cálculo da calagem, substituindo os valores aqui, você consegue o teor, né, em toneladas por hectare. E se der mais de 2 toneladas, você aplica no máximo 2 toneladas por ano, por vez, né? Para cálculo do fertilizante, você viu lá na recomendação para essa cultura, por exemplo, aqui da mangueira, qual que é a necessidade de nitrogênio para a produtividade 15-20. Então, você faz essa conta aqui, em essa regra de 3, para descobrir qual que é a necessidade de sulfato de amônio de acordo com a quantidade de nutriente necessário, uma vez que você encontrou no solo uma determinada quantidade daquele nutriente. Então, existem já essas tabelas para várias culturas para adubação de manutenção. Para adubação de correção, aí você pode fazer um cálculo que é bem simples, inclusive. Você tem lá a quantidade miligramas por decímetro cúbico de um determinado nutriente, do fósforo ou do potássio, por exemplo, mas especialmente fósforo, né? Você multiplica por 2 e descobre quanto que tem em quilos por hectare. Tem uma transformação também necessária para fazer com relação ao isso da teor de fósforo.
mas aí é necessário, então, transformar para a quantidade de P2O5, aí é multiplicar por um fator, que faz referência ao peso molecular do fósforo, né, nos fertilizantes. Porque os fertilizantes, eles têm o teor de fósforo em P2O5, não é só fósforo, é uma molécula maior de P2O5. Então, para conseguir alcançar isso, aí multiplica por 2,29. Então, pessoal, considerando esse exemplo aqui, a gente viu da mangueira, a gente identificou que vai precisar, então, de 1 tonelada de calcário por hectare, nitrogênio 200 kg de sulfato de amônio, fósforo 150 kg e potássio 33 kg de cloreto de potássio. Considerando essas tabelas que já tem uma boa determinação, né, de acordo com os teores no solo, para cada um dos nutrientes. Às vezes você não encontra isso para todas as culturas, mas esse tema, né, de requerimento nutricional, ele até tem bastante material para respaldar a adubação adequada pelas culturas. Então é isso, a gente terminou nossa aula por hoje. Com essa aula, acredito que a gente conclua o nosso conteúdo e aprofundamentos eu sugiro que vocês consultem então a bibliografia lá de Souza e Lobato, aquele livro do Cerrado Correção e Adubação. Baixem a pasta de bibliografia complementar com os manuais de calagem e adubação das regiões do Brasil e procurem estar sempre se atualizando, né? Estar em contato com esse tema, porque senão esquece. E é um dos assuntos mais requeridos para os técnicos. Muito sucesso para vocês aí na carreira. E eu fico à disposição também para qualquer dúvida e para a gente conversar. Até a próxima, pessoal!